Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Boa Podcast, o seu podcast de Maricá para o mundo. E a gente está aqui recebendo ela, que já veio na temporada passada e está agora no nosso novo estúdio, vindo aqui de novo com um novo status. Veio atualizar o seu status, veio atualizar o dispositivo, as informações. Né? Estamos com Rita Rocha, a braba. Seja muito bem-vinda, Rita. Muito obrigada, Edgar, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês novamente, nesse estúdio novo. Queria parabenizar vocês pela iniciativa novamente. Obrigado. Porque eu acho que a gente precisa desses espaços para a gente poder discutir a cidade, trazer novidades. Então, vocês estão de parabéns. Obrigada pelo convite. E muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente. É um prazer. Com a cachorra aqui embaixo, né? Não te mordeu, não pulou em você? Não, eu tenho 3 cachorros, já estou acostumada. Então tá bom. 3 cachorras, como ela. A Angelina tá quietinha, não tá perturbando ninguém. Quando nós conversamos ano passado, você era presidente da Sanemar. Exato. Desde então, muita coisa mudou na sua vida. Você você saiu da Sanemar, se tornou pré-candidata, depois candidata, foi eleita. Coisa que não acontecia há 24 anos em Maricá. É verdade. E foi eleito logo com mais uma, né? Foram 2 eleitas. Graças a Deus que foram mais. Alguma foi eleita e foram 2. Sim. Pena que foram só 2. Verdade. Né? Deveria ter sido proporcional à população, tinha que ter sido 11. Com né? certeza. Que é um pouco mais da metade da população. A gente chega lá. Vamos chegar lá. Né? E aí assumiu, já está aí no seu 3º mês de mandato. Então tem bastante coisa de atualização para contar. Né? Como é que foi? Olha, foi uma jornada, né? Uhum. Primeiro que essa decisão de se lançar candidata é uma decisão difícil, né? Porque Sim. a gente escuta muita especulação, principalmente para quem nunca veio candidato. Uhum. De como é o processo, e eu realmente abracei essa possibilidade de representar a população. Sim. Porque eu acredito que posso contribuir para o futuro, né, para o presente, para a melhoria da qualidade da minha cidade, que é a cidade que eu nasci e a cidade que eu quero continuar morando, porque aqui tive meus filhos, e tem os meus pais estão comigo hoje. Legal. E a gente vê o município crescer, muita gente vindo para Maricá. Tipo eu. Exato. E hoje Maricá já não é feita das pessoas que nasceram só aqui. Sim. A gente tem que abraçar essas pessoas que vêm para o nosso município e fazer com que o município cresça junto com as pessoas, né? Assim, e ao contrário, que as pessoas cresçam junto com o município. Sim. Não é uma tarefa fácil. Nunca vai ser. A gente mora num município da região metropolitana, mas que ficou durante muitos anos sem investimento de infraestrutura por parte das concessionárias do Estado, principalmente, né, as estatais. E isso cobrou um preço agora nessa leva de crescimento que a gente vem vivendo aqui em Maricá. Essa ausência de infraestrutura durante tantos anos agora está fazendo muita diferença. Sim. E correr atrás desse prejuízo é correr contra o tempo, é trabalhar todo dia para que as coisas aconteçam no menor tempo possível, para que a cidade realmente absorva de maneira ambientalmente correta todo o crescimento que ela vem recebendo em recursos, né? A gente vem recebendo royalties aí do petróleo por conta da exploração do pré-sal, e é um desafio a gestão tanto do executivo como do legislativo acompanhar e fazer com que esses recursos cheguem para a população que mais precisa, seja distribuído aí e gere renda para toda a população. Sim. São muitos desafios, né? A gente vê, por exemplo, outras cidades da região metropolitana, né, que são muito antigas, que têm questões, né, de infraestrutura, penando, né, mas que está ali com o crescimento populacional meio que acompanhando
o crescimento do país, aquela curva semelhante. Sim. A gente, além de ter esse passivo, ainda tem a nossa curva de crescimento é muito diferente. Né? Muito. E aí junta com as questões climáticas do nosso tempo, né? A gente está gravando aqui, né, em março esse episódio, e a gente está vivendo em Maricá uma estiagem muito longa, né? A gente vê chuva na cidade vizinha, a gente fica assim, meu Deus, por que não aqui? Né? A gente fica querendo chuva. Verdade. Essa noite deu uns pinguinhos, né? Mas a gente sabe que para mananciar as bacias isso não faz Não diferença. fez cosquinha. E como tempestade também não faz, né? Tipo, porque a chuva pega, chove e vai tudo embora. Exato. Né? Então a gente precisa de muita chuva para poder repor. E aí a gente está, ao mesmo tempo que precisa e quer, né, como cidade, atrair mais pessoas e fazer a cidade cada vez melhor. E como eu, por exemplo, eu escolhi sair do Rio e vir para cá buscando uma vida melhor. Todo dia tem centenas, milhares de famílias fazendo esse mesmo movimento. Né? De vários estados. Sim, de tudo quanto é canto, gente de outros países, inclusive, Exato. escolhendo Maricá para morar. Né? E a gente precisa, né? E, enfim, não é na velocidade que a gente gostaria, não é na velocidade de um TikTok, né? Mas é um desafio. E assim, como é que foi? Você falou de experimentar, né? Das especulações, ouve como é que é. Como é que foi experimentar, ser pré-candidata, ser candidata? Como é que foi viver isso, experimentar isso? Olha, primeiro eu achei que eu ia morrer de tédio. Por quê? Eu comecei a trabalhar muito nova, né? Uhum. Desde que eu me entendo por gente, eu trabalho. E quando eu saí, né, me afastei da companhia no período regulamentar, Sim. 6 meses, né? Durante aí a pré-campanha, eu falei, gente, eu acho que eu vou começar a ter que tomar tarja preta de novo, porque eu já tomei 2 vezes que eu parei de trabalhar aí por um período obrigatório, né? Uhum. Eu falei, eu vou começar a tomar tarja preta. Aí eu fiquei com aquela sensação assim, tá, e agora? Não, eu vou... O que eu vou fazer? Acorda de manhã e faz o quê, né? Mas isso passou em 2 semanas. Porque foi uma criação de estratégia, né? De aprender a fazer campanha. Sim. Como eu nunca tive nenhum grupo político, né, formado, então também de aprender com as pessoas e ao mesmo tempo formar pessoas para aquilo, para chegar naquele objetivo que era a eleição, né, que era ser eleita, estar presente hoje na Câmara de Vereadores, mulher representando aí a nossa população, as nossas causas. Então foi um período inicial ali que eu fiquei um pouquinho receosa. Mas já em seguida eu montei uma estratégia de trabalho e passei a pré-campanha toda, né? Os meses de pré-campanha, abril, maio, junho, julho, 4 meses, já trabalhando nas minhas estratégias de campanha. Já conversando com as pessoas, que era uma coisa que eu não conseguia fazer muito enquanto gestora pública, porque me demandava muito tempo, né? A companhia de saneamento, a Sanemar, muita dedicação. Então, nem os próprios usuários dos programas que eu criei lá, junto com a equipe da Sanemar, que são programas que a gente criou voltado para a população carente, como o Sanear Mais Água, o Sanear Mais Esgoto, que é dedicado à população vulnerável, eu nunca consegui conversar com esses beneficiários. Claro, a gente sabe que tem um feedback através dos funcionários, dos colaboradores, e a gente foi ajustando o programa ao longo do tempo, né? Mas eu nunca tinha conseguido encontrar esses beneficiários. E aí foi um tempo que eu consegui dedicar também a visitar famílias que tinham recebido o programa, escutar, né, como era a sensação do antes e depois, de como a água, por exemplo, que é entregue através de Sanear Mais Água para a população mais vulnerável, que a gente criou e nunca tinha sido feito, né, aqui em Maricá. Como que isso impactava positivamente a renda daquela família, a ajuda. Sim. Então, isso foi o meu gás, assim, para a campanha. Sim. Então, foi muito bacana construir esse processo da pré-campanha. Quando chegou na campanha, que é agosto, então eu já estava
craque em falar com as pessoas. Sim. Porque é um processo, né? Você e também fazer com que as pessoas conheçam as suas propostas, né? Conheçam um pouquinho do seu histórico, comece a confiar naquilo que você já vem fazendo e aquilo que você pode fazer enquanto representante da população. Sim. Então, essa parte aí eu acho que foi um aprendizado muito importante. Muitas pessoas também perguntam como que é a questão de apoio, né? Tem uma pessoa que está te apoiando hoje, amanhã ela está com outro grupo político. É uma loucura isso. É uma loucura, né? Mas eu sempre fui muito fiel àquilo que eu acredito que funciona, que é a sinceridade, a demonstração de trabalho. Quanto a trabalho, não há argumento. Sim. E assim a gente construiu essa campanha dialogando, muitas reuniões com 2, 3, 5, 100. Não fiz reuniões grandes, só realmente lançamento de campanha que a gente fez, né? Aí na campanha mesmo um evento para trazer todos os apoios, né? Os apoiadores do nosso grupo político também que acreditava nesse projeto. Eu vim candidata pela base do governo, né, que é o partido do prefeito hoje, o Aston Quaquá. E isso também foi muito positivo para a gente poder ter a perspectiva de que a gente vai ter uma continuidade de trabalho desse grupo político que estava na cidade com o Fabiano Horta, que já era anterior, né? Sim. O Aston Quaquá, eu trabalhei com o Quaquá desde 2003, junto com o Fabiano ainda, antes de entrar ainda no governo, né? A gente assumiu o governo aqui em Maricá em 2009, mas desde que eu vim para a UF, eu já fazia esse apoio, principalmente nas áreas de regularização fundiária, nas questões urbanas da cidade, apoiando aí com o núcleo da UF, que eu já trabalhava com projetos de extensão lá na UF em 2003, e já trabalhava com esses projetos urbanos, então já apoiava. Em 2009, eu comecei a trabalhar com a Aston Quaquá no primeiro governo, e até falei isso essa semana na Câmara, que se eu não acreditasse que esse governo, que é o governo do prefeito Aston Quaquá, vai combater desigualdade, vai ajudar a construir as grandes obras que a gente já vem fazendo, né? As grandes obras não são feitas de um dia para o outro. Não. Então, se eu não acreditasse nisso, eu não viria candidata pela base do governo. Então, eu acredito muito nessa construção, dessa mudança que a gente vem construindo na cidade a partir de 2009. Sim. Né? A gente está chegando a 2025 e eu tenho amigos, por exemplo, que vêm de Niterói, do Rio, vêm a Maricá depois de 15, 20 anos e falam assim, nossa, a cidade está outra coisa, a cidade mudou, irreconhecível, né? E eu fico muito feliz com isso e acredito que a gente vai continuar conquistando esse crescimento para Maricá. Fora, a gente sabe que a gente tem o problema, né? Não é um problema, mas a gente está fora da curva, o crescimento de Maricá é um desafio, porque a gente precisa o tempo todo atualizar as políticas públicas, está melhorando, aí você... Não, peraí, tem mais gente. E nunca vai ser suficiente. Até a gente entrar num sistema de estabilidade da cidade, que não acredito que não vai acontecer ainda nos próximos 10 anos. Eu acho que vai continuar crescendo. Mas é importante, gente, a gente deixar isso claro para a população, porque grande parte do trabalho, né, do vereador, às vezes, ele depende muito do diálogo, da fiscalização, é óbvio, do serviço, mas do diálogo com os gestores públicos do executivo que fazem a coisa acontecer no solo urbano da cidade, que é aonde o vereador trabalha, né? Então, a gente está tendo uma transição, é óbvio, mesmo dentro da mesma equipe de governo, a gente tem transição de pastas, normal, né? Que precisa ser feita mesmo, de tempos em tempos, para que a gente possa corrigir, melhorar a distribuição desse trabalho. E lá na Câmara, isso é muito positivo, como já fui gestora pública, porque grandes questões que a gente tem na cidade,
a gente já tem um pouquinho da vivência do que é o outro lado do executivo. Peraí, Sim. como que ele vai fazer? Então, isso também ajuda na hora da gente criticar, fiscalizar, criticar e criticar positivamente. Eu que venho da academia, Uhum. eu sempre passei minha vida me dividindo entre a academia e a vida profissional, né? Nunca vivi, exceto um período pequeno que eu dei aula aqui na Universidade de Vassouras para o curso de engenharia. Só explica que academia... É até legal que a gente vai fazer um outro podcast chamado Papo de Academia. Ah, é? É. Esse, ó, se for academia, eu não vou poder Não, participar. e a logo vai ser um cérebrozinho, né, com halteres, assim, né, que é para falar de assuntos acadêmicos. Ah, legal. Né? Posso vir participar. Com Me inscrevo. certeza, com certeza. Então, só para falar que não é academia de musculação. Não, né? eu tenho horror à academia. Logo você que é atleta tem horror. Eu sou, mas eu tô toda ferrada por causa disso, né? Porque eu nunca gostei de academia, então eu pequei aí no fortalecimento. Por isso que eu gosto de praticar esporte, mas hoje eu tenho minha coluna bastante comprometida por não gostar de academia. Mas não é da academia de malhação que eu tô falando, né? Eu tô falando da academia mesmo porque eu demorei muito para me formar. Uhum. Sempre trabalhei ao longo da minha vida inteira, então fazer universidade pública, você imagina, né? É um desafio para a gente poder conciliar ali, principalmente na pública, em curso integral. Eu formei em arquitetura e urbanismo, eu sou arquiteta, mais urbanista que arquiteta, né? Mas lá na UF foi bem complicado aí ao longo dos anos, então eu levei quase 9 anos para me formar, mas formei. Tem alguns colegas meus que são alunos da UF e passam até hoje por essa questão, né? Sabe quando entra, mas não sabe quando é que sai. É um pouquinho... Mas, assim, foi uma experiência muito positiva. Eu realmente me encontrei na profissão que eu escolhi. E depois fui fazer o mestrado lá na UF. Depois fiz o meu doutorado. E sempre foi com o objetivo de contribuir também para a minha cidade. O meu trabalho final de graduação foi sobre Maricá, foi sobre um projeto urbanístico que ainda não foi feito, mas outro dia eu falo dele. E depois eu continuei estudando o crescimento de Maricá, a expansão urbana de Maricá, e depois o crescimento populacional, né? Que eu já fui fazer lá na Unicamp esse estudo sobre o crescimento populacional de Maricá. Mas eu falo da academia porque na academia a gente encontra uma grande questão nos eventos científicos, que é a crítica vazia. Eu comecei a ser mal vista nos eventos acadêmicos porque a partir de que você olha um trabalho e esse trabalho é criticado, a gente sabe que as críticas são para melhorar, né, o processo de pesquisa, Sim. enfim, o processo científico e tal. Mas eu acho que a academia, em algumas áreas, né, não em todas, muitas ligadas a áreas estão ligadas diretamente aí ao mercado de trabalho, principalmente as tecnológicas, né? Mas a área de alimentos, por exemplo, é uma área da academia que está muito ligada ao mercado de trabalho, né? Ao mercado de compras. Então, você tem ali uma movimentação e uma interação muito grande, muito ativa. Mas em algumas áreas, isso acontece com mais dificuldade. Principalmente, em outro ritmo. Exatamente. Principalmente as áreas sociais, algumas áreas sociais específicas, têm essa dificuldade e também porque não é fácil criar convênios com as universidades. Sim. Então, aí eu estou falando do sistema público com as universidades, né? Não é simples. Quem é gestor público e já tentou fazer essa ponte vive essa dificuldade do Brasil inteiro. Então, eu sempre tive muita dificuldade na academia daquela crítica vazia. Então, todas as vezes eu comecei a ir para os eventos científicos apresentar trabalhos, quando as pessoas levantavam a mão para perguntar, olha, mas isso aqui não está bom. Aí eu levantava a mão em seguida e perguntava assim, você que criticou o trabalho do colega, como é que você faria? Qual é a sua proposta? Porque eu tenho dificuldade com isso também. A pessoa que só fala, tá, mas como é que é o certo, então? Qual é o jeito? Como é que faz? E aí a pessoa não sabe fazer, não sabe falar. Aí, assim, eu tenho muita dificuldade com essa crítica vazia que acontece muito na academia. E eu trago isso para a vida. Então, assim, não me afastei da academia, não tenho apresentado trabalhos porque realmente o ritmo da eleição não permitiu, mas quero voltar a apresentar
participar dos congressos. Esse ano também tem congressos importantes aí acontecendo, porque a gente precisa se atualizar enquanto profissional, Sim, né? sim. Até para contribuir com a sociedade mesmo, com o nosso trabalho. Com certeza. E agora, claro, eu estou focada mais nas áreas que são afeitas aí a contribuir com a vereança, né, com o papel do vereador. Mas eu tenho essa dificuldade. E eu tenho levado isso para a minha vida ao longo do tempo, né? E tenho levado isso para a Câmara também. E aí, é óbvio que é pouco tempo, né? Você fala, Rita, como é que tá, né? Tô esperando você me perguntar como é que tá. Não, você tá aí, eu tô deixando. Vai indo. E assim, como é que tá? Eu tô num período de reconhecimento, até porque Do terreno. A gente precisa aprender, né? Aprender a fazer indicação, diferenciar o que é mais propositivo, se uma indicação legislativa, se uma indicação simples. Sim. E eu tenho aprendido muito com os colegas, até porque a Câmara são vereadores que estão há bastante tempo, a maioria deles. Tem alguns que estão no 8º mandato, 7º. Né? Exato. E tenho aprendido muito porque... Até falei a semana sobre isso, que eu consegui já identificar assim, uma coisa que está escrita no papel, outra coisa que você vê na prática, né? Tem vereadores que usam muito a tribuna para falar de temas atuais, de temas que estão na mídia. Outros utilizam bastante para fazer fiscalização, para apresentar, né, para a população aí o resultado das fiscalizações que atua. E tem muitos vereadores também que fazem uma escutativa que não é tão atuante ali na plenária. Sim. Mas que tem uma escutativa com a população muito importante. Sim. Que eu chamo dos problemas das pessoas, né? Quem estuda a população aprende um pouquinho a diferenciar o que é problema da pessoa, o que é problema da cidade. Sim, sim. Porque o que é particular, o que é coletivo. Né? Agora, o coletivo também é a soma de todos os particulares, sim. Né? Então, essa sensibilidade da teoria, né, de estudo de população para a prática, que é a Câmara de Vereadores, que é você trabalhar no problema das pessoas e trabalhar nas questões da cidade. Sim. Então, Rita, você trabalha para as pessoas ou você trabalha para a cidade? Né? O bom vereador é aquele que trabalha para todos esses dois segmentos. Trabalha para as pessoas e trabalha para a cidade. Uma das formas, por exemplo, de contribuir muito para a sociedade, que a gente tem a oportunidade lá na Câmara, eu ainda não fiz uso, não consegui me organizar. É você ofertar reconhecimento da população ou de uma liderança que faz a diferença no seu bairro, Legal. Que faz seu trabalho com amor, com dedicação. Isso é importante mesmo. É muito importante porque você premia aquele exemplo Sim. daquele profissional que faz a diferença na ponta, ali no dia a dia do bairro, da cidade, né? Da sociedade como um todo. E isso é muito positivo. Você está perto dessas pessoas, premiar essas pessoas. Que acaba sendo um estímulo para a pessoa também continuar fazendo. Fazer, caramba, tem alguém vendo. Exato. Né? Isso contribui muito para a sociedade. Então, há muitas formas que não são faladas, né? Mas são expressadas ali na Câmara de Vereadores, que contribuem para a sociedade. E esse é um lado, por exemplo, que eu não pensava em atuar, mas a gente precisa fazer esse reconhecimento. Então, tem as grandes pautas, né? As grandes pautas são as que eu fico mais... que eu quero atuar, quero ajudar a atualizar a legislação que a gente precisa, a legislação ambiental. Nosso município cresceu, assim... Foi loteado ao longo do tempo, mas cresceu muito distante, né? O solo foi parcelado na década de 40, 50, e depois de muitos anos é que começou a ocupação realmente a ganhar forma, a ganhar contorno, né? Hoje a gente vê Itaipuaçu esse monstro. Sim, é uma cidade. Gigante, né? É uma cidade, Itaipuaçu. E antes a gente que morava aqui no centro de Maricá, na Barra de Maricá, como eu moro, Itaipuaçu é lá longe. 10 minutos da minha casa eu estou em Itaipuaçu. Sim. Mas hoje, a quantidade de equipamento público, de pessoas morando, Então, assim, a cidade de Maricá, ela tomou uma forma tão rápida e a gente vem tentando entender, né? E entender esse processo
para quem não é daqui de Maricá, é um pouco mais difícil. E até para o próprio morador que não tem essa interlocução com outros bairros, porque Maricá é muito grande, não consegue perceber essas sutilezas. Né? E assim, eu percebo, eu falo bastante isso, eu vejo como... eu já morei em cidade de 15, 18 mil habitantes, né? Então, Ponta Negra, acho que tem mais ou menos... Isso é um pouquinho maior, enfim. Sim. Então, por exemplo, eu vejo Ponta Negra como uma cidade, porque tem um porte de cidade que eu já morei, no interior do Paraná. E a gente vê que cada distrito tem as suas particularidades, né? Itaipuaçu é bem diferente de Noã, que é bem diferente de Ponta Negra, que é bem diferente do distrito do centro. E isso, assim, em tudo, né? No perfil dos moradores, né? Porque a pessoa que vai morar, que escolhe hoje ir morar em Itaipuaçu, né? Ela está escolhendo, de repente, estar mais perto de Niterói, estar mais perto do Rio. A pessoa que escolhe morar em Ponta Negra, ela quer talvez um pouco mais de sossego, quer ter uma vida ali mais acesso à praia, está um pouco mais afastado, né? Então a gente vai vendo perfis diferentes populacionais, né? E é legal falar isso com uma demógrafa, Sim. né? A gente vai percebendo que são, de fato, né, como se fossem 4 cidadezinhas, né? E, cara, a distância daqui, né? Eu trabalho no Recanto, atualmente, né? Então, assim, são quase 30 quilômetros, né? Quando eu morava no Rio, né, eu morava em Oswaldo Cruz, do lado de Madureira. Pro Barra Shopping eu já trabalhei no Barra Shopping, são 21 quilômetros. Então, assim, era mais perto, né, de sair de Madureira e ir pro Barra Shopping do que sair de onde eu moro hoje, né, que é Jacaroá, Caju, e ir pro Recanto, né? Então, assim, ir para Jaconé também, para outra extremidade, né? Então, a cidade é enorme. Nem me fala. Na campanha que a gente toma essa... A gente sabe, né? Mas na campanha, quando você tem reunião em Itaipuaçu e depois lá em Jaconé, aí você fala assim, meu Deus. Aí você pensa, quem fez essa agenda, né? Não pensa assim? Quem marcou isso? Quem demarcou, né? Quem demarcou esse município. Porque realmente é 1 hora, no mínimo. Se no horário de trânsito é mais. Né? Mais tempo. Então, assim, é um município muito grande, muito extenso. E na campanha o viaduto ainda estava em obra. Estava em obra. Hoje é mais tranquilo, mas naquela época estava mais complexo, né? Tava. Eu fiz eventos lá no condado que a gente teve problema por causa da obra, mas é um transtorno necessário, Sim. né? E como melhorou, né? Melhorou bastante. O centro de Maricá melhorou muito. Sim. Mas até quando será suficiente, né? Com já a população não que a gente tem, né? Aí chegando para Maricá. Então, durante a campanha, a gente tem essa dimensão, mas no dia a dia a gente está na nossa casa, no nosso trabalho. Sim. Então, na campanha eu rodei tudo, né? O município inteiro. E a gente fica, gente, não vai dar. Essa agenda não vai dar. Não dá para chegar, não dá para cumprir. Vamos ser realistas. Mas eu rodei muito. Rodei o município inteiro. Fiquei com uma canelite depois. O que é canelite? Canelite é uma inflamação, né, do músculo. É muscular, né? É mesmo? Terminei a campanha com uma canelite, porque eu fazia caminhada, eu fazia bandeiraço. Então, a gente fazia atividade de rua, a gente fez uma presença de rua muito grande, assim, porque é importante, né? O município é grande, como é que as pessoas vão conhecer o seu trabalho? Então, assim, aquela tal de Rita Rocha estava aqui no meu bairro hoje. Isso a gente escutou muito. Ó, essa Rita Rocha tá... Porque a gente andou muito na campanha, realmente. Mas teve um momento na campanha que foi muito bacana. Eu fiz a agenda toda. Eu sou assim, eu gosto de organizar da ponta a ponta. Então, eu fazia o planejamento. Você que marcava 10 horas em Ponta Negra e meio-dia. Mas tudo dava certo. Que bom. No final, tudo deu certo. Pouquíssimos compromissos a gente não conseguiu aí cumprir. Mas, assim, eu marcava essas agendas de rua, principalmente no final de semana, que eram dias de movimento, de rua. E aí, teve próximo da eleição, a gente fez um bandeiraço ali na frente do condado. E tava um trânsito, né? Porque ainda tinha a obra do viaduto. E eu acho que tinha terminado a obra do viaduto, não. O viaduto entregou depois. Terminou só então ainda estava um pouquinho lento e tem esse movimento de retorno, né, do pessoal voltando da
da região dos lagos, por Sim. aqui. Era um domingo, a gente estava lá fazendo um bandeiraço, né? Todo mundo animado, a música da campanha, tá. E, de repente, vem um ônibus de turismo. Tava passando muitos carros e estava bem lento, né, Sim. o trânsito. Vem um ônibus de turismo com o meu número de campanha. O número do ônibus era o meu número. Eu vi esse vídeo no seu Instagram. Esse vídeo foi produzido assim, né? Porque na hora a gente parou, ninguém conseguia fazer nada, ninguém conseguia tirar foto, ninguém conseguia fazer vídeo, porque a gente não acreditava. Eu então fiquei assim. Daqui a pouco eu falei, gente, grava isso! 13998 era o número do ônibus de turismo. Ali eu falei assim, cara, se eu não ganhar a eleição, Pelo menos eu ganhei um ônibus. não. Se Deus não tá falando comigo nesse momento, quem é que tá, né? Porque, cara, pra mim foi o momento da campanha. E muita gente, não, Rita, não vai dar certo. Lá no condado tá em obra. Eu falei, não, vamos manter. Vamos manter. E passou o ônibus 13998. O ônibus Rita Rocha. E deu certo, né? E deu certo. Cara, vou começar a fazer algumas perguntas agora. Claro. Né? Você foi aí e foi legal que a gente já falou de bastante coisa. Mas, por exemplo, eu vou perguntar do número também, que é um negócio que eu acho interessante. Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Mas antes, como é que foi o processo de, tipo assim, acordou de manhã e falou assim, você é candidata? Como é que foi essa construção? Gente falando que sim, gente falando que não. Como é que foi isso contigo? Eu acho que tem que ter um convencimento interno, sabe? Do nosso papel, assim, Eu particularmente, eu sempre gostei de trabalhar com a cidade. Uhum. E para você trabalhar com a cidade, você tem que trabalhar basicamente com a gestão pública. Sim. E como eu trabalho desde muito cedo, e desde que entrei na faculdade, eu também comecei a trabalhar, atuava na minha área. Aliás, antes disso, porque eu já trabalhava com um engenheiro civil, então eu já vivenciava esse dia a dia de obra. Mas eu sempre... Eu trabalhei aí em várias áreas da minha área de arquitetura, mas eu sempre tive noção do que era o trabalho que eu gostava de fazer e aquele que eu precisava fazer. Uhum. Então, eu trabalhei muito tempo com arquitetura de interiores. E arquitetura de interiores, principalmente para alta renda, você vê assim, o cara comprar um apartamento e ele gastar mais um apartamento para marcenaria, decoração e iluminação do apartamento. E aquilo ali, para quem gosta de trabalhar com o sensível, com o básico da população, aquilo ali vai te gerando Mexe, né? Dá um desconforto, né? Embora eu goste, tá? É uma área que, assim, eu acho que trabalho é trabalho, a gente tem que trabalhar para todas as faixas de renda. Sim. Eu gosto muito de projetar, adoro projetar. Não gosto muito de obra, nem gosto de falar isso, porque falar assim, aquela não gosta de obra. Não, eu digo como profissional, eu tenho mais prazer projetando do que fazendo acompanhamento do que está sendo executado. Uhum. Como arquiteta, né? Mas eu sempre tive essa dificuldade. Como sempre trabalhei com as áreas de alta renda, eu sempre tive essa sensação dentro de mim. Não é bem isso que eu gosto de fazer. Uhum. E aí, desde que eu entrei na faculdade, eu já fui para o núcleo de extensão que presta serviço para a população. Sim. Então, desde o meu primeiro contato com a universidade, eu já fui para esse núcleo e dali eu já me encaminhei basicamente aí para a área pública. Continuei trabalhando na área privada até o primeiro governo do Washington Quaquá. Quando o Washington Quaquá assumiu aqui, eu presidia a parte de urbanismo aqui da cidade durante um tempo. Uhum. Depois fiquei na área de habitação, que é uma das áreas que eu gosto. Depois vim para a área de saneamento, que também trata de questões básicas, né, da população. Sim. Então, isso me deixa muito contente. Então, a gente sabe aquilo que te dá prazer, né, de fazer. E trabalhar com a área pública é uma necessidade para mim, para me fazer sentir feliz, completa como profissional.
E a ideia, né, abraçar essa ideia de representar a população, para mim foi muito fácil. Eu não tive dificuldade, não tive dúvida. Agora, todo mundo fica nessa perspectiva, né? Vai se candidatar agora para se eleger daqui a 5, 6 eleições. Nada na minha vida eu construo dessa maneira. Isso não é presunção, não, tá? Sim. É porque eu acho que a gente tem pouco tempo aqui. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. Então, todas as coisas que eu faço com muita entrega. Senão, eu não faço, não começo. Eu acho que pensar assim, tipo, vou entrar agora para daqui a 3, 4, 5 entrar, eu acho melhor nem entrar pensando desse jeito, entendeu? Não, mas assim... Eu acho que tem que... É isso que você falou. Tem que entrar, tipo, é o meu jeito de ver. Não quer dizer que esteja certo, né? É isso que você falou. Tipo, cara, tem que tentar ir direto. Tem que se jogar. Eu me jogo. Pode dar errado, mas a gente tem que tentar. Exatamente. Assim, se você acredita que aquilo vai ser bom para você e para aquilo que você acredita, você tem que se dedicar. E eu me dediquei. Eu gosto de ficar sempre com a consciência tranquila. Sempre falei isso para minha equipe. Falei, olha, gente, o importante é a gente... vai ganhar, vai perder a eleição. O que ganhar ou perder não importa. O que importa é a gente terminar a eleição com a sensação de que a gente fez tudo que a gente podia fazer para obter o resultado e conseguir ser eleita. Mas hoje eu vejo que isso é um processo que desgasta muito. Então, aí eu estou falando dessa questão de vir 4, 5 eleições e não se eleger. Eu admiro muito quem consegue estar ali persistindo, porque isso é importantíssimo, persistir. Sim. Eu persisto. Se eu acreditar que aquilo é para mim, eu vou persistir. Mas eu confesso que eu me entreguei ao máximo para que eu pudesse dar continuidade de alguma forma a esse trabalho. Então, para mim não foi difícil me convencer a participar da eleição, não. Acho que tem que ter muita coragem. Eu parabenizo a todas, principalmente as mulheres que vêm candidata, e a minha eleição também é para isso, para incentivar outras mulheres a se lançar candidata, a acreditar que tem condições de colaborar para que a gente viva uma sociedade melhor, a partir do nosso trabalho, da nossa perspectiva. Tem muitas barreiras, muita gente vai falar para você que você não vai conseguir, vai diminuir a sua capacidade, vai questionar as formas, né, de que você chegou até aqui, até essa posição. Na vida a gente não faz tudo aquilo que a gente gosta, isso é uma realidade, a vida não é um morango. Não é. Então a gente faz coisas que a gente não gosta. Com certeza. Mas eu não me arrependo de absolutamente nada desse processo e aproveito para agradecer todo mundo que colaborou, que acreditou, que ficou comigo até o final. E também aqueles que deixaram o processo, né, que lá na frente pode estar junto com a gente novamente. Faz parte, né? Faz parte da democracia. Sim. Entender o momento também das pessoas, acho que é importante. Cada um, e eu também tento, né, respeitar aí os meus momentos, até porque a gente não é de ferro. É verdade. Nós somos pessoas, temos coração, temos sentimentos. Mas eu vim também para incentivar. Independente do resultado, eu sabia que eu ia conseguir incentivar outras pessoas, outras mulheres principalmente, a se lançar candidata. É um ato de coragem para mim. E foi muito bacana. A campanha foi muito bacana, a identidade visual, né, as redes sociais. Então, assim, foi um... A questão da rua também, você via que não era uma campanha capenga, perneta, assim, que só tinha uma perna, né? Tipo, era muito digital, pouco rua, ou o contrário, né? Ou muita reunião, mas não tinha presença na rua. Então, a gente via todas esses braços da campanha atuando bem. Foi legal, assim, até para a cidade. O slogan eu achei bacana também, né? Sou mulher e boto para quebrar. Eu vou falar para você que eu nem sei da nossa equipe quem colaborou, quem contribuiu. Para mim, Rita, foi você. Eu nem sei. Provavelmente eu falei uma frase, alguém falou e a gente foi trabalhando em conjunto. Não, sou mulher e boto para quebrar. Aquela
que trabalha comigo lá, a Tatiana, que você falou, Sim. ela disse que a frase "A Brava Tem Nome" foi ela que falou, entendeu? Então, mas isso é apropriação da campanha das Sim, pessoas. mas isso eu achei legal, porque é de fato uma construção coletiva, né? Não é uma coisa só de junta num escritório, num gabinete, desenha uma campanha, é uma coisa viva. Eu não sei se você lembra, Ed, na pré-campanha, a gente lançou um adesivo com QR Code. Sim, eu achei super diferente, achei maneiro. Então, assim, aquilo ali foi uma primeira reunião que a gente fez, de umas 100 pessoas. E aí a gente estava conversando e alguém falou, seria legal se a gente colocasse um vídeo, né, fazendo uma apresentação sua. E aí outro falou, um QR Code. Aí eu falei, gente, vamos pensar nisso aí. Uhum. Fizemos um vídeo, lançamos o QR Code durante a pré-campanha. Aquilo ali funcionou muito, as pessoas iam lá, escaneavam e dali já conheciam um pouquinho, né, de um vídeo de apresentação que eu fiz durante a pré-campanha. Então, assim, foram coisas construídas realmente, não foi nada... Foi um planejamento, mas que ia seguindo sempre a contribuição. Era orgânico também, né? Das pessoas que estavam ali acompanhando. A gente fez também um momento de arrecadação, de recolhimento de lixo na praia. Eu vi. Esse dia também foi muito legal. Tinha muita gente fazendo essa ação na praia. Simbólica, né? Sim. Porque a gente sabe que todos os dias a gente tem que colaborar aí com a questão dos resíduos, né? Sim. Que é um problema que a gente tem em sociedade. E começa dentro de casa isso, né? Começa. E aí a gente fez essa ação na praia, né? De coletiva, levei meus filhos, todo mundo participou. Então, assim, a campanha foi gostosa. Sim. Foi boa de fazer. Perguntasse, Rita, você gostou de fazer campanha? Fiquei muito cansada. Passei aí, depois da eleição, pelo menos 4 meses sem pisar na rua. E as pessoas falam assim, Jesus, cadê Rita? Rita se elegeu, sumiu. Eu falei, gente, eu tô doente. Eu tô à base me recuperando. de pirona, Dorflex, ibuprofeno. Isso aí, em tratamento fisioterapeuta. Banheira de gelo, entendeu? Sim, mas foi muito bacana, eu fiquei muito feliz. E o número, 998? Então, esse número. Porque, assim, o número de vereador são 5 números, Sim. né? Os 2 primeiros números é o número do partido, Sim. 13. E, olha, nessa época eu estava ajudando a Sandra de Sá, você sabe que tem casa aqui, já teve casa aqui em Maricá. Não sei. Né? Porque você não acompanhou, mas lá da base de Maricá a gente sabe. Sandra, por favor, vem gravar com a gente. Então, a Sandra tá querendo vir morar em Maricá novamente. Aí ela tá focada nisso, quer vir morar em Maricá, quer vir morar em Maricá. E ela estava frequentando aqui, a gente estava fazendo algumas visitas para ver se ela se identificava com alguma área, tal. E aí, a esposa dela, eu falei assim, olha, eu tô pensando no meu número de campanha. Ela, não, eu tenho uma numeróloga. Olha aí. Eu tenho uma numeróloga, ela faz meu mapa astral, ela vai te ajudar. E aí, ela me ajudou. Eu falei, olha, conversei com ela. Ela falou, não, Rita, eu vou te ajudar. Vou arrumar um número que seja próspero para você. Aí eu falei, tá bom, acredito no processo. E foi assim. Aí saiu, o 13 já estava, né? Sim. E o 998. Porque é muito comum, por exemplo, botar tipo 999. Mas já tem um candidato. O Rob Gol é 13999. É um número comum das legendas. Agora, o 998, eu falei, rapaz, por quê? Né? Eu tinha essa curiosidade de te perguntar isso. Sim, não, quando ela falou 13998, eu automaticamente não verifiquei se tinha outro candidato. O que eu fiz foi passar para o partido, para que o partido dissesse, pode. E aí pôde. Depois que eu fui lembrar que, no dia que eu estava fazendo lá a filiação, a inscrição, né, da eleição, aí que eu lembrei, o Rob Gol tá com 13999. Mas, assim, até essa inscrição, não sabia de outros candidatos, numeração, não acompanhei nada. Né? Deu certo. Que maneiro. E, cara, desde janeiro, né, desde o dia 1º, né, você é vereadora. Sim. Em Maricá. E é seu primeiro mandato. Você está aí no seu 3º mês. Né? Como é que tem sido você... Isso é completamente novo, né? Não tem como ter essa experiência antes na vida. Só se candidatando e sendo eleito. Sim. Né? Não tem estágio, não tem como.
E aí tem os desafios, né? Então tem muita coisa bacana, que é ouvir as pessoas, né? Que é propor mudanças na legislação da cidade, como você falou, questão ambiental, ordenamento urbano e tal. Mas também, às vezes, tem as dificuldades, como tudo, né? Sim. Quando você falou, a gente não faz só o que gosta, né? E a primeira sessão do ano, logo o debut, né? Foi uma sessão que teve lá, né, os seus ruídos, teve as suas polêmicas, teve gente que defendeu, gente, né, que foi contra e tal. Como é que foi começar logo a primeira, já nesse tranco, assim, né, nesse ritmo? Eu agradeço a sua pergunta, porque às vezes a gente conversa, né, e quer falar só sobre as coisas positivas e não quer falar das dificuldades. Sim. Eu não sei se essa experiência de ter trabalhado no executivo, traz também uma maturidade, tanto para a gente criticar, tanto para poder a gente se posicionar com relação a todas as situações da cidade, né? Eu acho que a gente vem construindo esse trabalho aqui em Maricá ao longo desses últimos 16, né, 17 anos, mas o município, quando tem bastante recurso, a gente acha que o dinheiro nunca vai acabar, que o recurso não vai acabar. É infinito. E isso não é verdade. A gente tem exemplos muito negativos, né, de municípios como Macaé, como Campos, Rio das Ostras. Rio das Ostras, que vivenciam esse processo de crescimento em função dos royalties do petróleo. E depois que passa o boom de recebimento, o município fica insustentável. Sim. Desculpa. Eu que venho da área de urbanismo, né, é a minha profissão, eu já enxergo isso com muito critério, até porque nos meus temas tanto de mestrado como de doutorado, eu já atuava estudando esses impactos. Uhum. Então, já tenho uma visão um pouquinho diferente do senso comum, que é a população que, em geral, fala, olha, a gente tem recurso, vamos fazer programa social e vamos dar gratuidade para tudo. Isso colabora muito, sim, para equiparar e diminuir a desigualdade, né, porque está melhorando a renda da população. Só que isso tem que ser com muito critério. Toda política pública que você cria para combater a desigualdade, se a gente não tiver uma estrutura de fiscalização corrente, insistente, a gente acaba desviando muito recurso público para o crescimento real da cidade, para a população que ainda nem está aqui, ou a população que hoje não tem a mínima, não vota, né, que são as crianças, porque lá na frente vão continuar morando aqui e querem viver num município de qualidade. Claro. Então, eu não tenho tanta dificuldade para encarar essas pautas que são pautas bomba, né? Que são pautas que são encaradas muitas vezes como injustas. Mas a gente está falando do orçamento público, e o orçamento público ele tem que ser pensado para a futura geração, para a atual geração. Sim. A gente não pode pensar de uma maneira imediatista. Sim. Muito menos quando a gente tem um município que é tão carente de infraestrutura, de investimentos de infraestrutura ao longo dos anos, nas décadas anteriores, né? Sim. E aí a gente está falando de concessões públicas assim, do Estado, por exemplo, a gente está falando de água e esgoto, que a gente ficou atrasado durante muitos anos, porque era uma concessão estadual e o governo do Estado não olhava para Maricá. Então, eu não tenho tanta dificuldade em discutir essas pautas. Eu até, no dia da posse, teve manifestações, eu acho que as manifestações da população, independente das causas, é válida, a gente tem que respeitar, a gente vive numa democracia, a gente tem que escutar as pessoas. Mas eu ouvi a população que ali estava. Alguns temas eram temas muito novos, né, para mim, como vereadora, então, nesse momento, não pude dar muitas respostas, mas ao longo do tempo também a gente vai estudando um pouquinho. Nesse momento, inclusive, quando a gente esteve lá a posse no fórum,
Eu não lembro a data, não sei se foi dezembro, agora já estou um pouquinho perdida. Foi dezembro, né? Isso. Meados de dezembro, a diplomação, Sim, né? essas discussões dessas pautas, né, como mudanças de programa social, mudança da estrutura administrativa do executivo, aí a gente está falando de FEMAR, a gente está falando objetivamente de uma prestação de serviço de forma direta e indireta, né? Sim. Como que o município vai prestar um serviço de saúde, foram essas as discussões fundamentais que houve na primeira sessão, que foi uma sessão extraordinária. Eu acho que isso representa a coragem do Executivo Municipal, do prefeito Oscar Quaquá, em enfrentar essas pautas de maneira responsável. O prefeito foi eleito democraticamente e ele tem liberdade para administrar o município daquela maneira que ele acredita que vai funcionar para a população atual e futura. Então, a gente precisa respeitar esse processo. Eu, como vereadora da base do governo, acredito nessa construção. Sim. E tem que ter coragem. Eu parabenizo o prefeito Oscar Quaquá por ter essa coragem de enfrentar essas pautas, porque a gente precisa enfrentar essas pautas em Maricá. Esse recurso ele tem que chegar nas grandes obras, tem que ser priorizada. Eu, como gestora pública, no ano passado, ou no final de 2023, a gente teve uma recessão de recursos em função da desvalorização do preço de barril, e os investimentos da empresa foram comprometidos a longo prazo. Então, assim, a gente deixar de fazer obra para cumprir os programas sociais, que aí, por conta do crescimento da população que está vindo para Maricá, e aí você tem programa social para cumprir, que vive crescendo o bolo para poder a gente repartir. E se dividir em grandes obras não é fácil, embora o município tenha bastante recurso. Nessa oportunidade eu também tive acesso à população e eu recebi muitas cobranças. Você precisa se posicionar. E foi até engraçado. Engraçado, eu falo assim... Curioso, e até peço desculpa à contribuinte, né, a cidadã que me abordou, não lembro o nome, mas você precisa se posicionar sobre, dar sua opinião sobre a extinção da FEMAR. E eu respondi para ela, falei assim, se alguém perguntar para mim agora sobre você, aí ela falou o nome dela, se você é boa ou ruim, por que eu sou obrigada a me posicionar se eu não conheço você? Sim. Então, assim, a gente, para poder estar na posição de vereador, também tem uma responsabilidade muito grande de você se posicionar sobre questões, mas se posicionar de uma maneira responsável. Fundamentada, né? Ninguém na vida, nem Jesus Cristo, agradou a todos. Né? A gente vai tomar posições e vai dizer, olha, essas são as justificativas porque eu acredito nesse caminho. Sim. E porque eu apoio esse caminho. Tem gente que vai concordar e tem gente que não vai concordar. Sim. Isso não significa que sou contra, a favor da população. Sim. Então, embora seja difícil, estava todo mundo muito tenso, teve manifestações, mas é uma decisão de governo. Sim. E como vereadora da base do governo, eu apoiei nesse momento essa decisão. Sim. E se lá na frente o governo tomar uma posição que eu não concorde, né, usando toda a técnica e todas olhando aí o lado da população, o lado dos grupos, né, populacionais que estão ali fazendo requerimento contra a favor, se tiver essa posição, eu vou ter que tomar uma posição e eu vou justificar, mas realmente a gente não vai conseguir agradar a todos os lados. E a gente tem que ter tranquilidade para poder receber essas manifestações e dizer, olha, tudo bem, você não concorda comigo, eu respeito o seu trabalho, sua opinião, você respeita o meu trabalho e minha opinião. Sim. Mas é um pouco isso, a gente ter responsabilidade do que é do agora para o futuro. Sim. E também dos grupos populacionais dentro da cidade. Sim. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. É a sua resposta, mas assim, eu acho que talvez tenha a questão de ter juntado tudo num dia só, né? A questão da FEMAR, com a questão de auxílio alimentação e PPT, né? Eu acho que talvez tenha juntado muita gente, né? Sim. E com muitas
demandas e aí as pessoas têm as suas demandas, né? Então, eu acho que teve essa questão e acabou colocando mais holofote sobre essa sessão extraordinária. E aí era a primeira, né? Teve gente que falou a questão do executivo ter mandado isso, né, num momento que não estava presente na cidade e tal. Mas, assim, ao mesmo tempo, né, eu vejo gostando ou deixando de gostar, né? E aí eu acho muito bacana essa sua postura de falar sobre o assunto, né? Eu acho que a pessoa que está no cargo público, ela tem que estar disponível para isso, né? Porque senão é muito fácil só falar de flores, né? E assim, aquilo que eu falei, gostando ou não gostando, né? Não dá para dizer que o Quaquá, ele foge de falar, né? Então, assim, as pessoas podem até, como o Eduardo Paz, por exemplo, né? O Lula, são pessoas que normalmente não ficam se esquivando de responder. A pessoa pode até não gostar do que ela falou. Exato. Mas não fica se escondendo. Sim. Né? Então, eu acho isso importante. Né? A pessoa que está ocupando aquela função ali, né? Ela não pode se esconder. Você pode até não gostar, você pode discordar. Tem meios legítimos, né, de você protestar, de você pode entrar com um pedido de impeachment, você daqui a 4 anos você elege outra pessoa, né? Mas eu acho que até esse espaço para discordar ele é importante, né? Porque a gente também não pode deixar de lembrar que algumas décadas atrás, não faz muito tempo na história do nosso país, aquilo que aconteceu na frente da Câmara, das pessoas lá protestando veementemente, algumas décadas atrás aquilo dali não poderia acontecer, né? Pelo regime político que existia no nosso país. Então, assim, até a liberdade de discordar e de gritar e de xingar e de fazer tudo isso é essencial, né? Então, a resposta é maravilhosa, independente da sua resposta, né? Porque você se dispôs a responder, né? E nem sempre as pessoas que estão num cargo público estão a fim de responder, infelizmente, né? Então, eu te agradeço como contribuinte. Imagina, né? eu acho que a gente ainda vai ter muitas discussões desse tipo. Sim, na cidade, né? E precisa ser enfrentado mesmo. Isso não significa que as pessoas vão ganhar ou perder. Quando a gente está falando de cidade, a gente tem que pensar na cidade como um todo. Sim. Né? Isso não significa que eu não vou deixar de cuidar de pautas das pessoas, né? Até porque, gente, quem acompanha meu trabalho sabe que eu trabalho para a população vulnerável há muitos anos, Sim. né? Eu criei programas que fizeram a diferença e fazem a diferença na vida da população. Então, jamais vou me esquivar Sim. de lutar pela população que mais precisa. Mas a gente tem que ter responsabilidade. Sim. E responsabilidade e respeitar o regime democrático. Claro. A gente tem aqui a possibilidade de continuar fazendo com muita responsabilidade trabalho no município. O trabalho público não é um trabalho fácil. Parece, né? O dinheiro chegou, mas gastar dinheiro público é muito difícil. De forma responsável é muito difícil. A gente tem fundos na cidade hoje, né? Fundo soberano aí, o Fundo da Educação também, para guardar o recurso dos royalties que são carimbados para a educação. E eu tenho certeza que a gente vai continuar fazendo com que a cidade cresça. Sim. Mas eu, como profissional da área que sou, da área de infraestrutura, eu vejo com muito cuidado, com muito valor, esses investimentos de longo prazo. E que as pessoas falam, mas vai demorar, né, para sair. Não, mas tem que começar, né? E aí eu lembro muito, quando eu dou esses exemplos de investimento a longo prazo, eles falam assim, nossa, mas é uma obra que vai demorar para acontecer, né? Eu lembro muito da ampliação da obra da captação, da segunda captação que a gente tem, né, aqui em Maricá, que é a captação de Ponta Negra, que era uma obra que
Conversava com o prefeito, não, mas essa obra... Eu falei, não, mas essa obra é viável, né? A gente tem que projetar, tem que saber quanto custa, fazer o planejamento adequado e listar essa obra, porque essa obra vai fazer diferença a curto prazo aqui com um recurso relativamente menor do que as grandes obras que estão sendo pensadas e tal. E eu sempre tento pensar assim, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Mas alguém tem que começar a fazer. Sim. Se não começar a fazer, Aí não der o pontapé, né? vai demorar mais ainda. Então, e aí essa obra foi projetada lá dentro da Sanemar pelos técnicos. Eu até usei a tribuna esses dias para poder parabenizar os técnicos da Sanemar, porque a gente ter um corpo técnico que aceita, né, aí o desafio do gestor e falar, olha, vamos fazer, vocês têm capacidade de valorizar o ensino de vocês, o currículo de vocês, e a gente fez esse projeto. A obra ia ser licitada pela prefeitura, pela Sanemar, veio a concessionária Águas do Rio, né, houve o leilão, e aí a concessão da água foi passada para Águas do Rio, e desde o primeiro momento a Águas do Rio, quando viu o projeto de boa qualidade, é viável, uma obra de 30, 35 milhões, vamos fazer. E aí o privado pegou, fez o projeto do jeito que estava, usou para o executivo aquele projeto que foi feito por nós. Então, você imagina se não existisse projeto. Sim. Se eu não acreditasse, como gestora pública, que aquilo ali podia acontecer e era viável. Sim. E bancar isso, né? Exatamente. A obra foi feita em 15 meses. E era uma obra que não era obrigatória, porque a concessionária, nos 3 primeiros anos de concessão, não tem obrigação de fazer obras de grande vulto. Sim. Mas ela viu que ela ia arrecadar bastante recurso com essa sobra de água, que não é consumida lá em Ponta Negra, que ia trazer para o centro da cidade, e a obra foi executada no primeiro ano. Sim. Primeiro ano que a Águas do Rio pousou aqui, abraçou esse projeto da Sanemar e executou a obra. E hoje, se essa obra não tiver... É o segundo verão que a gente está... com essa obra executada, que está trazendo a sobra de água do segundo distrito para o centro da cidade. Se a gente não tivesse essa obra executada, o centro de Maricá estaria vivendo um caos. Está ruim? Está. Estaria muito pior. Muito pior, porque a água de Ubatiba não ia suprir em nada, com a seca que a gente está agora, a necessidade do centro da cidade. Então, é isso, é botar no papel, ter coragem, enfrentar o dia a dia, que não é fácil, né? As críticas. E, cara, não tem jeito. A gente tem aqui perto de casa alguns comércios, né? E aí tem um comércio específico que ele quando começou a asfaltar muita coisa, ele falou assim, rapaz, isso aqui não tá mais... Eu vou me mudar, eu vou embora, não quero esse negócio. E botou lá, tá passando ponto, né? E porque ele não gostou que asfaltou, né? Então, assim, tem gente fazendo fã-clube pro resort e tem gente querendo tacar fogo no resort. Tem gente, né, já preparando o currículo pro porto, né? E tem gente querendo matar o dono da empresa. Então, assim, qualquer coisa que for fazer, né? Vou fazer um portal na cidade, na entrada do Oscar Niemeyer. Um monte de gente vai achar maravilhoso, vai parar e vai tirar foto. Vai ter gente que vai falar assim, nossa, era tão bom quando não tinha, era só as montanhas. É aquilo que você falou, não tem como agradar todo mundo, né? Sim. Eu acho que cada um tem que ter a sua missão e ir aquilo que acredita que vai fazer o melhor para a cidade. Eu acho que o caminho é um pouco isso, né? Agora, dialogar dá trabalho, né? A gente construir esse diálogo com a população, principalmente, fazer a população participar é muito difícil. Muito difícil. Porque a gente está acostumado, Esdra, eu me incluo, porque eu sou ser humano. A gente vai na nossa necessidade, né? A gente pensa ali no funcionamento da sua semana. Mas aí, o que entra na sua pauta? Coisas a curto, longo, médio e longo prazo da cidade, da sua vida, o que vai impactar na cidade? É muito difícil a gente fazer um planejamento. A gente faz um planejamento da nossa vida, né? Do que nos cerca. Mas a gente planejar, eu como cidadão, que não tenho lá meu negócio, é difícil a gente planejar. Então, o governo,
e aí eu falo executivo, legislativo, construir essa participação e inclusão das pessoas é muito difícil. Os movimentos sociais, a gente tem que bater palma. Os movimentos associativos, quem é dirigente, participa, ajuda a criar associação de bairro, a gente tem que valorizar, levar para construir outros processos, porque esse é o caminho. Sim. O caminho é a gente... E é aquilo, né? A gente fala que a gente não sabe a força que a gente tem quando a gente se une, né? Verdade. E é isso também na cidade, nas pautas. Sim. Se uma pessoa reclama, faz um burburinho. Se tem muitas pessoas reclamando pela mesma pauta, vai chamar atenção. Você, pelo menos parar para ouvir, você fala assim, pô, peraí, vamos ouvir? Né? Tem muita gente falando a mesma coisa. Exato. Chama atenção para ouvir, né? Chama atenção. Então, assim, ser cidadão não é fácil, não. Aí a gente se inclui como ser humano, porque você tem direitos, mas você tem deveres. Quer ver uma coisa que é muito difícil hoje para os governos, né, trabalharem? A gente sabe que a comunicação é uma pauta importante, né? Como se comunicar, como se relacionar, como se conectar com a população. Sim. A gente vê o governo federal fazendo isso, porque você tem que usar a linguagem da população, daqueles grupos, né? E a linguagem muda o tempo todo também. Muda o tempo todo. Você tem que estar ali ligado, conectado. Tudo na vida é assim, né? Sim. Nos obriga, né? A viver nessa eterna conexão aí das modas, né? Acompanhar esse processo. E a questão da comunicação, por exemplo, com a população, usar esses canais não é uma questão fácil, porque, por exemplo, as reclamações, né? A gente tem diversas ouvidorias. Esse eu acho que é um dos pontos que eu pretendo colaborar durante a minha vereança, tentar estimular e também orientar, dar informação sobre os canais que a gente tem de reclamação. Uhum. Porque hoje as pessoas veem um post do Executivo, do Governo do Estado, do Governo Federal, criam ali faz uma crítica ali, acha que aquilo ali é um protocolo de ouvidoria. O Facebook virou ouvidoria. Entendeu? Isso pode ser, sim, tem que ser as redes sociais, tem que ser uma forma de comunicação, sim. Mas a gente não pode... ainda mais quando a gente está falando de coisas que envolvem recurso público, com seriedade, né, gasto público, você não pode só considerar uma mensagem dentro de uma rede social como um direcionamento para o governo tomar uma medida. Sim. Entendeu? A gente tem canais para isso. Rita, os canais precisam mudar, a gente precisa fazer uma construção coletiva, melhorar, porque a comunicação hoje mudou. Concordo. Mas a gente não pode dispensar os canais oficiais. A gente está falando de coisas públicas, gente. Sim. De coisas que envolvem patrimônio, que envolvem despesa, né? Então, não dá para ser só... Quando a gente tem uma denúncia que é uma fiscalização, algo... Mas quando envolve gasto, uma ação... É uma ação que tem que ser tomada por várias partes do executivo em conjunto. Isso envolve uma demanda que é um gasto público. Você está pagando funcionário para estar ali. Então, assim, tem que ser uma coisa, tem que ser apurada, tem que existir um processo, né? E exercer esse papel de cidadão, de ter direitos, mas também de cobrar os deveres, a gente vai ter que... Aí é um repensar coletivo, né, de sociedade. A gente tem que todo dia pensar sobre isso. Sim. As pessoas estão querendo cada vez mais direitos e estão com dificuldade de lidar com os seus deveres, né? A gente, ainda mais com a questão da digitalização da vida, né? E tudo tem que ser instantâneo, tudo tem que ser agora, é tudo no grito, tudo na hashtag, né? Se não resolver agora, eu vou postar e vou reclamar e vou te deixar de seguir. Cara, mas... Beleza, mas você abriu lá o protocolo para dizer que a luz da rua está queimada? Né? Você pediu para os seus vizinhos abrirem protocolo também? Então, assim, tem as questões sociais básicas. Assim, a Charlene, ela sabe disso, né? Quantas vezes eu já parei de fazer isso faz tempo. Mas quando eu cheguei aqui em Maricá, eu tinha dificuldade com isso de ver o pessoal postando nos comentários, tipo assim, a prefeitura inaugurou uma pista de skate.
E aí o pessoal reclamava do buraco na Amaral Peixoto. Eu falei assim, gente, mas assim, acho que vocês estão reclamando no lugar errado. Eu ia lá responder comentário. Né? Eu falei, acho que vocês não estão entendendo onde é que fala sobre isso. Né? Viu PMM, aqui que eu vou. E vai falando sobre tudo, assim, né? E viram uma zona. Bom, me cortando, no nosso episódio que nós gravamos ano passado, você tinha um horário porque você tinha que levar memel. É. Hoje você tem que buscar memel. Verdade, tem que buscar memel. Então, assim, eu vou já encaminhando para um final. O que você citou agora há pouco da sua vereança? Uma das coisas que eu quero desenvolver é a questão da ouvidoria e tal. Você tem aí mais 3 anos e 9 meses pela frente, né? Nesse mandato, né? Espero que no próximo a gente não tenha só 2 eleitas, né? Que a gente tenha aí pelo menos 11, que aí fica proporcional à quantidade da população de mulheres na cidade, no país. O que você pretende, assim? O que você imagina que você acha que dá para desenvolver nesses 3 anos e 9 meses que tem pela frente aí? Então, a gente tem muitas questões para tratar em Maricá, né? Eu acho que também a gente tem que respeitar um pouquinho as nossas limitações, né? A gente não sabe tudo, mas eu estou muito empenhada em fazer um reconhecimento das áreas que afetam a população, mas que são áreas que ficaram um pouquinho longe da minha vida profissional, como a saúde. A educação não menos, porque eu sempre fui muito ativa, né? Na parte educacional, já dei aula, gosto de trabalhar com as pautas educacionais lá tanto na habitação quanto na Sanemar. Criei programas que ajudam a população a formar a população, a informar sobre temas, né? Lá na habitação eu tinha um curso que a gente chamava Educação, Cidade e Cidadania. E lá na Sanemar eu criei o Sanemar Educação, que faz esse trabalho de conscientização com os alunos, que faz essa aproximação, né, da sociedade com os serviços. Sim. Mas uma das pautas assim que eu me cobro muito é a questão da contribuição para a melhora dos serviços. Eu acho que a gente que mora em Maricá e quer ver o município crescer, a gente tem que tentar se colocar no lugar da população. Eu acho que isso é um exercício difícil, porque Maricá é muito diverso, a gente tem realidades muito distintas. Mas eu acho que me aprofundar um pouquinho mergulhar, né, parte do meu trabalho aí nessa fiscalização e colaboração sempre propositiva junto aos prestadores de serviço. Aí estou falando público e privado, tá? Municipais, estaduais, federais, que têm interlocução com o município. É óbvio que a gente tem muito mais atividade do executivo para atender a população local. Sim. Mas me focar um pouco... Aí eu estou falando de coisas que são novas, tá? Novas para mim enquanto vereadora, né? Porque do executivo a gente herda a possibilidade de contribuir tecnicamente, sobretudo, nas pautas que são aí de grande envergadura, né? Nas pautas de infraestrutura, nas pautas ambientais, que é a minha área de formação, e eu acho que eu tenho condições de... Então, isso já me deixa muito tranquila, né? Essa área de grandes pautas, para mim, são coisas que eu realmente já venho estudando, é da minha área profissional. Mas eu acho que grande parte do desafio da minha vereança vai ser atacar e focar nessa parte da prestação de serviço, que eu acho que a população tem que sim entender os direitos, Sim. mas também tem os deveres. E lidar com isso não é fácil, porque Sim. a gente quer ser atendido. Não importa como a gente vai ser atendido. E para ontem, e às vezes furando fila e passando na frente dos outros. E acontece muito, por exemplo, usar o serviço da saúde, né? A gente aqui no município não pode se negar a atender paciente, né? A emergência vai atender. E óbvio, com o município crescendo, a gente tem uma demanda crescente pela saúde, que
A saúde é um desses canais, assim. Quem tem plano de saúde, vai numa Unimed da vida, que daqui você vai em Itaipu, vai na Unimed de Itaipu. Às vezes você fica 3 horas lá para ser atendido. Sim. Aí o paciente está aqui no hospital, ele passou 1 hora, ele está reclamando que ele está esperando 1 hora, mas o plano de saúde você paga todo mês. Demora mais. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Tá certo esperar 3 horas? Não. Mas a gente tem a mesma energia para reclamar no privado e para reclamar no público? Não tem. Sabe? Porque, assim, tá bom, no privado, tá bom, eu não quero pagar porque eu tô esperando 3 horas, né? E no público não é assim. Mas a gente tem que ter um pouquinho essa consciência. Muita gente vem ser atendida em Maricá, por exemplo, na saúde, porque sabe nos municípios de origem não vai ser atendido em 4, 5, 10 horas. Não vai fazer exame de imagem. No momento, vai ser repassado para atenção básica. Então, assim, essa conscientização coletiva não é uma dose, não é um remédio, como diz nosso prefeito Oscar Quaquá, não é um remédio bom, né? Ele usa muito essa expressão, Quaquá usa isso. Não, esse remédio não é bom, mas vai fazer um efeito positivo. Sim. E eu acho que ser vereador tem que ter um equilíbrio, né? Que as pessoas querem ver o resultado daquilo que... Sim. Querem se sentir representadas, querem se sentir atendidas, isso é justo. Mas a gente tem que ter um equilíbrio, porque tem que ter um pouquinho de consciência também, dar a nossa colaboração para que a sociedade melhore. E a sociedade melhorar é a gente entender os nossos direitos, os nossos deveres, como fazer um pedido, como entrar com um pedido de direitos, né? Sim. Mas eu acho que estar aberta à população é um desafio. Sim. Eu, assim, não tenho dificuldade, porque a minha campanha foi mais fácil por conta disso, né? Eu gosto muito de estar na rua. Meu marido não gosta, mas eu gosto. Então, assim, eu tenho essa facilidade. Para mim, eu gosto de estar na rua. Estou um pouquinho retraída por conta da campanha, que foi muito longa, né? Para mim, foi pré-campanha, a campanha foi puxada. Mas já eu estou de volta, aos pouquinhos, retornando para a rua, que é onde você conversa com as pessoas, onde você encontra as pessoas, onde você vê o problema, né? E criar esse diálogo com a população, eu gosto. É algo que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com a população. Sim. Então, isso facilita muito o trabalho. Bom, você falou de ouvidoria, você falou dos canais de comunicação, né? Como é que a população consegue falar com a vereadora Rita Rocha? Eu tenho feito os atendimentos na Câmara, mas acho que isso não é suficiente, sabe, Esdras? Até porque nem todo mundo vai conseguir se deslocar. Eu, assim, sempre que trabalhei com a área habitacional, agora com a área também de saneamento básico, eu sempre fui até as pessoas, né? Então, assim, agora no planejamento do meu mandato, o meu planejamento é esse, é ir para até as pessoas, mas tratando de pautas específicas. Uma das pautas que, com certeza, a população pode contar com o meu mandato, e eu estou me planejando para isso, é trabalhar com a regularização urbanístico-fundiária da nossa cidade. Que é um calcanhar de Aquiles da cidade. De todas as cidades. Mas um município como Maricá, que tem grandes áreas de preservação, que foi loteado e não ocupado, foi loteado numa época que os critérios ambientais não eram, né, não estavam aprimorados. Todo dia a gente tem uma tecnologia nova, um entendimento diferente de como a cidade funciona melhor. Então, assim, esse loteamento da cidade de Maricá, muito incipiente, né? Quando ela ainda tinha uma população muito pequena, tornou áreas habitáveis da cidade que não deveriam ter sido loteadas. E isso trouxe um problema urbanístico para alguns bairros muito grande. A gente tem, aí quando a gente fala de regularidade fundiária, a gente tem que tratar a questão separando as titularidades dessas áreas. Então, se a gente olhar para o histórico de Maricá, a gente teve linha férrea passando pelo município, áreas que foram utilizadas pela linha férrea, depois a linha férrea acabou e a população ocupou essas áreas de maneira espontânea.
A gente tem áreas de preservação ambiental, como a Serra da Tiririca, né, o Parque Estadual da Serra da Tiririca, que criou zonas de amortecimento de áreas que já estavam loteadas e ocupadas, criando problemas ali de ocupação irregular. E, assim, eu falei essa semana, independente dos números de segurança pública, a segurança pública só existe para manter a ordem, né? Mas se a gente tiver diminuir a desigualdade e se a gente cuidar das nossas vias, né? Porque a gente está falando de crimes de oportunidade também em Maricá, Sim. porque a gente tem uma rodovia. Mas, assim, o território do crime, a criminalidade, ela se instala, sobretudo nas áreas de irregularidade fundiária. Sim. Que é onde a polícia não consegue entrar, o executivo tem dificuldade para fazer infraestrutura, Sim. de chegar até as pessoas se sentem inseguras porque não têm a titularidade desses imóveis. Isso acaba... eu venho falando isso. Maricá está crescendo não é só para dentro de condomínio fechado, gente. As pessoas... Você falou da questão da ocupação, né? Ah, vai morar em Ponta Negra. Mas se a gente olhar por os tratos de renda da população, não é a gente não escolhe. Tem população que não escolhe onde vai morar. Ela vai ver o bairro ali que é mais próximo e onde ela tem condições financeiras de estar. Onde o bolso alcança. Onde o bolso alcança. E as áreas irregulares, tanto do ponto de vista fundiário, porque não tem titularidade, você não compra, você não tem uma escritura, como do ponto de vista urbanístico, sem serviço nenhum, esses terrenos são mais baratos, esses imóveis são mais baratos. Retiro. Então, assim, tem local em Maricá que as pessoas vão morar não é porque elas querem. Sim. Elas vão porque onde ela tem condições de adquirir um imóvel, de pagar um aluguel. A gente tem áreas, por exemplo, como o bairro da Mesmo que seja Amizade. irregular, né? Áreas muito próximas aqui, né? Sim. Bairro da Amizade, Jacaroá mesmo, tem muito Jacaroá. Então, tem áreas do entorno da Lagoa, por exemplo. Jardim Interlagos, Gamboa. Todo esse loteamento de Jardim Interlagos, ele tem áreas que foram determinadas no loteamento como áreas de recuo da Lagoa. Sim. O problema é que, ao longo do tempo, essas áreas não foram urbanizadas pelo executivo, né? E aí, depois, o que aconteceu? A população que não tinha acesso a um imóvel regular foi morar nessas áreas, de maneira espontânea. E hoje, esse é um problema urbanístico e também de segurança pública para a cidade. Com certeza. Porque são territórios que são difíceis de chegar, né? De acessar. Sim. E a gente criou no centro da cidade, em função da topografia, né, da geografia, um problema de segurança na cidade. É um problema das pessoas e um problema da segurança pública. Mas qual é a origem? O local. Sim. Né? A gente tem fazenda em Noan, lá no 3º distrito, uma área de regularidade do Estado, né? Grande. Moram hoje eu acredito, mais de 2.000 famílias morando nessa região. Conflito fundiário. Se a gente talvez não tivesse esse conflito fundiário ali, já não tinha melhorado essa situação desse bairro. Então, assim, a gente tem muita conexão entre irregularidade fundiária, né, de domínio da terra, com a segurança pública. Normalmente está intimamente ligado. Né? E a gente não está falando, não está criminalizando as pessoas que moram ali. Não. Mas as pessoas ficam reféns, muitas vezes, dessa condição e até com medo de perder suas casas, né? E impedidos, muitas vezes, de acessar a sua própria moradia. Sim. E essa construção de tornar o município mais regular é uma das minhas obrigações, assim, como cidadã. Acho que nem como vereadora, porque eu já venho trabalhando nessa causa há mais de 20 anos, desde o ano de 2003 que eu trabalho com isso. Sonho que a gente acabe com esses conflitos fundiários, pelo menos os maiores, né? Sim. Que dão essa insegurança para a população e para tornar a vida das pessoas mais fácil. Todo mundo tem seu imóvel, quer pegar suas economias, quer pintar a sua casa, investir no seu banheiro. Muitas pessoas não fazem isso, porque não tem o documento do imóvel. É verdade. Como é que você vai investir o pouco de economia que você tem para poder fazer uma melhoria no imóvel que você não sabe se você vai continuar ali, se você tem condições? As pessoas vivem com medo.
E isso, para mim, é um drama que a gente não vive em Maricá só, a gente vive em vários municípios brasileiros, Sim. mas que eu quero colaborar, então eu vou estar nos bairros com temáticas específicas, trazendo informação e acolhendo essas pessoas, orientando e trazendo essas propostas, como eu já tenho feito indicações legislativas para isso, para que o Executivo Municipal e estadual também, porque a gente tem áreas estaduais com esse problema no município, federais também, que a gente possa dar esses encaminhamentos e dar o primeiro passo. Muitas áreas já têm passos anteriores dados, mas realmente a regularidade fundiária ela leva muitos anos, às vezes, para poder chegar ao fim do processo. As pessoas ficam descrentes. Sim. Mas aqui em Maricá a gente conseguiu avançar bastante nas áreas municipais. Quando eu era secretária de habitação, regularizei várias áreas. Tem áreas que estão prontas para ser regularizadas e a gente vai continuar lutando para que isso seja uma realidade para a maioria das famílias que vivem com essa insegurança no município. E assim, muitas vezes a pessoa, por pura falta de informação mesmo, né? A pessoa nunca comprou um imóvel na vida. Na família, Exato. nunca ninguém comprou um imóvel. E aí aparece tipo, um anúncio numa rede social, no WhatsApp, alguém mandou, tem um terreno vendendo por 10 mil. A gente sabe que é impossível um terreno legalizado custar 10 mil reais. Seja lá onde for, aqui em Maricá, no Rio, né? Então a gente ouve um negócio desse por 20 mil, né? A gente fala assim, cara, tá errado. A gente sabe que tá errado. Mas a pessoa que nunca ouviu, ela fala assim, caramba. É uma oportunidade. É uma oportunidade, porque eu tenho uma moto que custa 5 e eu tenho mais uns 3 mil guardado. E aí a pessoa falou que aceita e parcela o restante. E geralmente quem faz essas propostas fala assim, não, é porque eu estou me desfazendo, porque realmente eu estou muito necessitada. Então, assim, gente, fica o meu apelo aqui. E essas reuniões são para isso também, para a gente informar a população. Procure a Prefeitura Municipal de Maricá. Vai no SIM. Procure o SIM, procure a Secretaria de Urbanismo, tenta se informar antes de fazer qualquer compra de terreno, qualquer compra de imóvel. Sim. Porque as pessoas contam muita história. E tem muita gente, infelizmente, que se dando bem à custa de famílias aí que tem economias e jogam as suas economias Sim. acreditando que aquilo ali é uma realidade, que é formal, e passam aí problemas seríssimos, né? Por confiar e não procurar os canais oficiais. Sim. Então fica meu apelo, sempre que tem a oportunidade de estar com a população, tenho feito esse apelo. Outra coisa importante, gente, toda vez que vocês quiserem se mudar, seja de aluguel ou compra de um imóvel, procura saber se esse imóvel tem acesso à água. A gente tem um problema seríssimo de água em Maricá, tem bairros muito comprometidos. Então, assim, se não tem abastecimento da concessionária, checa se tem um poço funcionando, porque tem muita gente comprando imóvel. A qualidade da água desse poço. Exato. E aí compra o imóvel, acha que fez e lá não tem água. E sem água ninguém vive, gente. Sim. E depois vai gastar, dependendo do consumo da família, 2 caminhões-pipa por mês, 1 caminhão-pipa por mês. E compromete demais a renda. Eu tenho, agora durante a campanha que eu andei muito, você vê o extremo, tá? Você vê a população bem vulnerável, que compra um imóvel com muito sacrifício, pequenininho, com terreno pequenininho, que não tem água. E você, a população de alta renda, que comprou um imóvel achando que estava na área nobre, próximo à praia, e fala, Rita, eu gasto R$ 1.400 de pipa por mês. Então, assim, não é só a população vulnerável que vivencia essa enganação, né? Sim. Porque eu falo uma enganação porque se você está num local que não tem a concessionária, não faz abastecimento. E se não tem poço, ou se tem poço e o poço não funciona, a água é de má qualidade, você não tem como morar ali. Você vai viver de pipa d'água. E se você não tem uma cisterna, você tem que construir uma cisterna. Você tem que fazer um investimento para construir uma cisterna e arcar com esse gasto aí na sua renda, que vai comprometer com certeza a sua qualidade de vida. Aí você tem que projetar, igual você comprar um terreno com um grande declive, né? Nossa, o terreno vai ser mais barato. Só que você tem que fazer um outro projeto
Uma né? segunda casa. É uma segunda Para poder família. suportar aquela casa ali. Exatamente. Então, tipo assim, nossa, a vista é maravilhosa, bate muito vento, né? Tudo isso. Mas você tem que comprar e sabendo que você vai investir muito mais naquele projeto para aquela casa sair do papel com segurança, né? Então, tipo assim, vou comprar um terreno mais barato, tem que saber os prós e os contras daquilo dali, mas, né, tem que ir sabendo, né? Não pode só, tipo, achei barato, vou lá e compro, né? Minha Mel tá esperando. Né? Mas eu vou falar uma última área que eu acho que Maricá tem potencial e é um caminho que a gente pode. O prefeito Oscoacoá tem muito frisado isso, que é o caminho do turismo. Sim, sem dúvida. A gente tem um território maravilhoso, a gente tem trilhas aqui que vem pessoas de fora do estado para fazer em Maricá. Sim. É um potencial assim natural de exploração de turismo muito grande. As ilhas que não são exploradas. Nossa, tem cada coisa maravilhosa em Maricá. Eu vou retomar as minhas caminhadas. A partir de abril, vou retomar minhas caminhadas. Eu estava fazendo uma trilha por mês. Vou cobrar. Pode cobrar. E vocês estão convidados também. Eu tô A precisando. retomar as trilhas. Porque na pré-campanha eu fiz, né? Uma Sim. trilha por mês. A gente fez visita a vários pontos naturais no município. E eu acho, assim, concordo com o nosso prefeito Austin Quaquá, que o turismo é um dos eixos que a gente não pode abrir mão nesse caminho de desenvolvimento. Ainda mais a gente está muito próximo do Rio, que é a cidade que Exato. mais recebe turistas no Brasil. A gente está muito perto de um mercado muito grande para desperdiçar essa oportunidade, entendeu? Com certeza. E eu acho que é papel nosso também, de morador, e no meu caso também como vereadora, de incentivar, de divulgar, né, todas as atividades turísticas que a gente tem hoje disponível no nosso município. Eu já vinha fazendo isso na pré-campanha com muito sacrifício, né? Porque, inclusive, eu falei que eu prometi que eu vou subir a Pedra do Elefante. Olha aí. Aí, assim, o prefeito subiu a Pedra do Elefante. Aí ele acabou com a minha vida, né? Porque ele falou assim, ele subiu, agora eu vou ter que subir. Subiu logo no primeiro dia, né? Pois é, não, ele subiu na campanha, na pré-campanha, né? E eu falei assim, bom, eu vou subir o elefante. Se eu ganhar a eleição, eu vou subir o elefante. Pior que tá gravado, Esdras. E Esse eu nem vi, mas todo mês o meu grupo, que eles adoram, né? Quando que vai ser do elefante? Aí eu, calma, gente, vamos retomar. Tem 3 anos e 9 meses aí pra subir a Pedra do Elefante. Mas assim, é porque eu tenho medo de altura, cara. O pessoal comenta que não é difícil, que ela começa lá no Mirante, né? Na serrinha lá, na estrada, né? E aí, eu trabalhando ali embaixo, eu vendo o caminho, eu conversando com o pessoal ali do trabalho, eu falei assim, rapaz, acho que não é realmente tão difícil, não. E aí, no mês passado, eu fiz tinha um grupo de trilha lá em cima. Aí lá de baixo eu tava com um drone no dia. Uhum. Aí eu fiz um voo de drone e fui lá em cima ver, né? Não é tão, tipo assim, eu já fiz algumas trilhas, né? Eu acho que não vai dar vertigem, não, tipo, essa questão do medo de altura, porque a área lá é muito grande, não é aquele negócio de abismo, assim, meu Deus, eu vou cair a qualquer momento. Eu tenho medo de altura. Eu morro de medo de altura. Entendeu? Então, assim, eu acho que dá pra ir, mesmo com medo de altura, dá pra ir que não vai dar aquela sensação de que vai cair, não, entendeu? A área lá em cima, olhando de baixo, parece pequenininho. Mas olhando de cima é enorme. Porque o meu problema não é subir. O meu problema é descer. Mas a pessoa fala que a trilha é muito tranquila, assim. Ah, eu não sei. Mas eu vou, tá, gente? Tenta, eu vou reafirmar aqui meu compromisso. Vou tentar não amarelar lá em cima. Já estou com o exemplo aí do nosso prefeito Oscoacoá, que subiu. Então, assim, vou ter que subir. Eu vou subir. Cara, se der ruim, liga. Eu vou subir. Mas eu vou convidar você para subir. Não, eu vou. Nós dois vamos, né, amor? Então tá bom. Então, assim, tem a galera aí que está esperando. Eu vou começar a retomar esse circuito eles vão registrar turístico. isso. Então eles vão registrar. Ai, meu Deus, né? Mas não vai ser de primeira, não. Eu vou. Mas se der ruim, tipo assim, você falou que o problema é descer, não é isso? É. Qualquer coisa liga pro bombeiro. Então, eu já tô aí considerando essa opção. Não, subir eu subo. A base do helicóptero fica ali do outro lado. Eu subo legal. Itaipu. Então, é rapidinho já resgate. teve casos assim, né? Diversos. Mas que vergonha, a vereadora descendo de helicóptero, gastando dinheiro do não. governo. Mas passou mal. Gente, deu não, mas insolação. assim, é uma possibilidade, mas eu não quero. Eu vou, assim, eu vim treinando, né? Eu subi
Morro da Peça, depois a gente subiu Itaucaia, aí eu parei. De subida eu parei. A gente fez várias caminhadas, vários pontos, mas eu vou retomar e eu acredito que até o final do ano vai estar na pauta aí o Morro do Elefante. Não, Do Elefante. E a gente eu quero ir. Né? Não sei se a Charlene não fez muita cara de animação, não, mas eu quero ir. Né? Me chama que eu vou sim. Rita, muito obrigado mais uma vez. Imagina, é sempre um prazer vir aqui conversar com você e apresentar aí as propostas, ideias para a população de Maricá. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada à população e acompanhe o nosso mandato, procure a nossa equipe para que a gente possa aí receber contribuições também para poder fazer o nosso mandato ser mais participativo, chegar até você que tem alguma demanda, né, uma demanda urgente, necessária, para que a gente possa contribuir para o crescimento da nossa cidade de uma maneira mais objetiva, mais comprometida, com a nossa população de hoje e a nossa população futura. Sim. A criançada que está... Para quem não sabe, as sessões, se eu não me engano, são toda segunda e quarta. Segunda e quarta. Às 10 da manhã, não é isso? Exato. Não paga nada para entrar? Não. Só está sujeito à lotação. Sujeito à lotação. Mas na maioria das vezes dá para todo mundo, todos os interessados entrarem. Com certeza, com certeza. Só em dias especiais é que acaba vendendo ingresso mais rápido. Sim. Né? Então, assim, e é legal fazer isso. Eu, diversas vezes, sempre que eu posso, né, eu vou. Então, é importante porque faz o cidadão também entender um pouco também o seu papel, os seus deveres, um dos seus deveres, né, de fiscalizar também. E tem transmissão também, né? A gente pode também ajudar a divulgar esses links da transmissão. Eu assisto toda semana, né? Trabalhando, boto lá. Né? Pode escutar. Sim. Então é importante a gente saber o que está acontecendo, né? Até para poder cobrar e poder sugerir, né? Tem as redes sociais que as pessoas podem entrar em contato. Exatamente. Qual a sua principal rede social? O Instagram. Instagram. Qual o arroba? Agora é Sou Rita Rocha. Sou Rita Rocha. Então, tá aqui embaixo, né? Vai aparecer também. Vai estar no link da descrição do vídeo. Então, é isso. É legal porque na outra vez, ano passado, e essa vez, a gente está terminando a gravação, né, com a sensação de que a gente podia ficar mais tempo conversando. Com certeza. E isso é muito bom. Eu falo pra caramba. E isso é legal, né? Não é aquela coisa que, tipo assim, meu Deus, já deu, né? Vambora. Né? Então, assim, muito obrigado por ser essa pessoa que, né, além de aceitar o convite, né, e topar responder qualquer pergunta, ainda, né, a gente fica com essa vontade, tipo assim, caramba, já tá acabando, né? Podia ficar mais um pouco. Então, da outra vez eu mandei um beijo. Eu sei o nome do Memel, não sei o nome. Sam. Sam. Sam e Samuel, Sam e Memel, mamãe tá indo, né? Da outra vez eu falei isso, então dessa vez tô falando também, né? E, Faqueco, a gente precisa marcar também pra você vir aqui pra gente trocar ideia. Ele gosta. Meu marido gosta. E já que você tem um link com a Sandra de Sá, vamos também gravar esse negócio, entendeu? Daqui a pouco ela tá morando em Maricá. Então vamos fazer isso. Muito obrigado. Obrigada a você. Mais uma vez. Tchau, gente. Até Valeu, logo, gente. Até breve. Tchau, tchau. E foi. Obrigada, tá, meu amigo? Valeu. Gostou? Pô, é pena que tem que buscar Memel. Memel, Oi. Claro. Deixa eu só responder. Hum?